Um feliz sábado a todos, que Deus seja louvado com a sua presença, e o meu desejo é que o Espírito Santo esteja no meu coração e no seu coração nessa manhã. Todos são muito bem-vindos ao culto divino, a esse momento em que a palavra de Deus será aberta. Você é o convidado do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Você não veio aqui hoje por um acaso, você veio porque o Senhor te convidou e tocou no seu coração para vir. Nós teremos hoje à tarde uma Santa Ceia, às 17 horas, né, pastor Fuchner? E você é nosso convidado, comemorando. Não dá para não se emocionar vendo um vídeo desse. E não dá também para você sentir uma responsabilidade muito maior quando vê todo o sonho. Eu estava aqui do lado da irmã Lívia e eu vi as lágrimas nos olhos. Também da irmã Ana Luzia também, e da irmã Marisa. Olhando ali, os olhinhos do pastor Fuchner lacrimejavam, porque vocês foram pioneiros dessa igreja. E muitos outros aqui se emocionaram ao ver o vídeo da inauguração desse lindo templo. Deus merece o melhor. E você é o que Ele tem de melhor. A imagem dEle. Então nós temos uma Santa Ceia hoje, para comemorar e louvarmos ao nosso Deus, renovando o nosso pacto com Ele através da Santa Ceia. Então não perca essa oportunidade. Venha participar da ceia. Venha se consagrar a Deus. Venha comungar com Deus. Nessa tarde, às 17 horas. Amanhã à noite nós teremos o culto dos pioneiros. Culto de domingo. É um culto evangelista. É um culto missionário. Traga um amigo. Convida os amigos para estar amanhã no culto dos pioneiros. E na quarta-feira, o culto de oração está maravilhoso, com a direção da irmã Marisa, e nós teremos aqui o pastor Osni. Pastor Osni vai estar pregando na quarta-feira. Então, essas são as programações da semana. Hoje eu estive participando de um dos grandes desafios que a Igreja da Asa Norte tem, que é lá na igreja da Vila Planalto. Na igreja. Eu digo igreja porque já considero igreja. É um grupo. Tem um salão alugado, bonito, bem arrumadinho. Tudo para ter uma igreja animada. Tudo para começar uma igreja forte. Nós temos nossos irmãos lá da Universal no Reino de Deus com um templo lotado, cheio. Nós temos lá nossos irmãos da Assembleia de Deus com um templo cheio. E um dos melhores parâmetros para você plantar uma igreja adventista do sétimo dia é se lá já tem igrejas evangélicas. Se tem, é porque tem pessoas para nós também conquistarmos para Cristo. E a nossa igreja está começando lá. E é um evangelismo integrado. Há uma possibilidade da igreja toda se envolver e ajudar. Através da oração, através das ofertas, através de você saindo da zona de conforto e se tornando líder lá. Então a igreja vai prosperar. É de Deus. E ela está animada lá. Tinha hoje, acho que 8 pessoas. E eu quero começar meu sermão contando o testemunho da irmã Ana. Chegou a irmã Selma, que é membro aqui, trazendo a irmã Ana. Ela disse: eu quero apresentar a irmã Ana. Ela começou a assistir a TV Novo Tempo. Assistiu o programa Bíblia Fácil. Digitou na internet: eu quero aprender a Bíblia, vou aprender. Bíblia Fácil. Apareceu lá a TV Novo Tempo. E ela começou a assistir. Arilton, Ivan Saraiva, Luiz Gonçalves. E hoje ela compareceu na igreja. Ela foi primeiro na Asa Sul. Mas como ela é do Planalto, ela mora no Planalto, alguém ligou para a irmã Selma e convidá-la e trazer lá naquele grupo. A irmã Selma trouxe a irmã Ana. Hoje a irmã disse: eu quero contar o meu testemunho. E começou a contar o testemunho. E disse: hoje eu estou guardando o primeiro sábado.
Eu saí 2 horas mais cedo ontem do meu trabalho, talvez até vão me dar as contas. Talvez não vou mais trabalhar lá, mas eu saí 2 horas mais cedo para guardar o pôr do sol, para guardar o sábado a partir do pôr do sol. E ela disse: eu já fui batizada na igreja batista, eu preciso ser rebatizada de novo? O que for necessário eu faço para ser membro desta igreja, amém? Terça-feira eu estarei visitando a irmã Ana e vou preencher a ficha de batismo dela. Eu queria que vocês orassem por ela. Ela disse: meu esposo não veio, mas ele disse que se eu for congregar aqui, ele vai vir também. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos quase 400 nomes de pessoas que deram e-mail, telefone, endereço, que pertence a nós, que são da TV Novo Tempo, já assiste a TV Novo Tempo, e sabe onde eles moram? Na Asa Norte. Quase 400 nomes de pessoas que deram o telefone, o e-mail e o endereço, que já estão assistindo a programação da TV Novo Tempo. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui próximo de nós, na nossa zona de desafio aqui, no nosso local, na nossa comunidade, em que a igreja precisa entrar nessa comunidade. Eu tenho certeza que tem pessoas como a irmã Ana, que já estão guardando o sábado, só que precisa da gente trazê-los aqui. A propósito, tem alguém aqui que está vindo à igreja por causa da TV Novo Tempo? Quero ver as mãos. Tem alguém aqui que está vindo à igreja porque a TV Novo Tempo lhe trouxe? Olha lá, 1, 2, 3, 4 pessoas. Sejam bem-vindos. Assim a igreja, tem mais outro nome ali. Assim a igreja vai conseguir entrar nesses lugares aqui, nesses prédios, que não é fácil. Mas assim nós precisamos entrar nessa comunidade, para trazer pessoas para Cristo. Bem, o texto que nós vamos ler hoje está em São Mateus capítulo 14. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, e o que ela diz, eu devo obedecer. A palavra de Deus é a maneira que Deus tem de conversar conosco, de falar conosco. Através da oração também você conversa com Deus. Através do louvor você também se comunica com Deus. Através da pregação do Evangelho, você também se comunica com Deus. E vamos nos comunicar com Ele agora através da leitura da Bíblia. Mas antes, feche seus olhos. Pai de amor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, maravilhoso, conselheiro e tem cuidado de cada um de nós. Te pedimos nesse momento, ó Deus, humildemente, sem merecermos, a compreensão da Tua palavra. Fale ao nosso coração. Aceite o nosso louvor. Aceite a nossa adoração. E ajude-nos, ó Deus, a obedecermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 14 de Mateus, versículo 22 em diante, diz o seguinte: logo a seguir, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu a um monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho, enquanto o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: ei, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: ó Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve muito medo. E começando a afundar, clamou: Ei, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, nesse texto nós podemos encontrar muitas lições para a nossa igreja, para o discipulado da igreja. Diz que todo discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Todo discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E o texto de hoje traz lições para os missionários. Logo a seguir, ordenou Jesus que entrasse no barco. Bem, logo a seguir do quê? Eles estavam fazendo alguma coisa. E logo a seguir, Jesus deu uma ordem: Ei, entre no barco. Não foi um convite, foi uma ordem: entre no barco. Na verdade, Jesus estava participando de um programa fantástico. Eu acredito que se fosse hoje a gente chamaria de congresso, ou cruzada evangelística. Muitas pessoas, aproximadamente umas 8.000 pessoas estavam naquele encontro. Estavam com fome e não tinham o que comer. Jesus pediu para quem trouxesse qualquer tipo de comida que tivesse ali. Um menino trouxe pão e peixe, e Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Algo maravilhoso ocorreu. Bem, Jesus estava curando, estava alimentando os famintos. Jesus poderia estar expulsando demônios. Ele estava ajudando as pessoas que estavam com problemas. Esse era o trabalho de Jesus. Jesus entrava na comunidade, ele via as pessoas com problemas e ele ajudava as pessoas a resolver os seus problemas. Depois que ele ajudava as pessoas a resolver os problemas, ele dizia: siga-me, venha comigo, seja um cristão, seja um discípulo, seja um verdadeiro israelita. Vamos buscar e salvar os perdidos. Era a missão de Jesus, é a missão de Jesus. Após esse evento, o povo com certeza ficou eufórico. Eu ficaria, de ver um homem multiplicando peixes e pães para uma multidão de 8.000 pessoas comer, e ainda sobrou muita coisa. Os discípulos estavam eufóricos, as pessoas estavam eufóricas, mas Jesus estava triste. Não está escrito isso no texto, mas me dá a entender que Jesus não estava tão feliz assim. Por isso ele ordenou os discípulos para entrarem no barco. Eu imagino que a ordem foi: entre no barco imediatamente. Eu não quero saber de vocês aqui fazendo politicagem, porque vocês ainda não compreenderam que o meu reino não é deste mundo. Uma das coisas mais tristes para um cristão é ver um discípulo que não entendeu a verdadeira missão dele. E eu imagino que Jesus se entristeceu ali, porque os discípulos já estavam com ele há algum tempo, e ainda não haviam compreendido a missão deles. Um discípulo que não entende a missão de Jesus, a missão verdadeira, a missão que eu e você temos, não compreendo ainda, não consegue cumprir. Eu não sei aonde quero chegar, não sei aonde vou, não sei o que tenho que fazer. E Jesus, observando os discípulos daquela forma, tentando dizer: ei, vote no nosso mestre, vira o nosso mestre, vira o Jesus. Ele transforma peixes, ele multiplica peixes em pães, ele transforma as pessoas, ele ressuscita mortos, ele expulsa demônios. Qualquer pessoa gostaria de ter esse homem como membro da comunidade. Seria um orgulho e uma honra ter um homem desse tipo sendo o nosso governador.
sendo nosso rei. Ei, vote em Jesus, nós seremos seus ministros, e ele será o rei dos judeus. Bem, também não está escrito, mas é o que eu imagino que estava acontecendo naquilo, para Jesus ordenar os discípulos a entrarem no barco. A prova disso é que eles caminhavam entre eles dizendo: quem será o maior no reino de Cristo? Quem de nós vai ser o maior no reino de Cristo? Uma mãe de 2 deles se aproximou de Jesus e disse assim: Jesus, o senhor conhece meus filhos? O senhor sabe que eu os ensinei muito bem, eles são muito capazes, e não tem como o senhor assumir a sua cadeira sem colocar um do lado direito e outro do lado esquerdo. Eles não haviam compreendido quem era Jesus de verdade. O meu reino não é deste mundo. A minha missão é buscar e salvar o perdido. A minha missão é resgatar a imagem de Deus. É resgatar os filhos de Deus. Essa é a minha missão. E Jesus tentava mentorear aqueles discípulos, ser um coach deles. Mas os discípulos, duros de coração, não conseguiam compreender a missão. Eu imagino que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco imediatamente para evitar a politicagem na porta ou na saída, a despedida do povo. E ele ficou sozinho para despedir a multidão. Vocês, por favor, entrem imediatamente no barco. É uma ordem, é um comando. E uma pessoa, um discípulo verdadeiro que aceitou Jesus como Salvador e Senhor, o Senhor manda, o discípulo automaticamente obedece. E os discípulos obedeceram, sem saber o porquê. Quem sabe alguém ousou questionar: mas Senhor, por quê? Não me pergunte por quê, entre no barco. Essa é a ordem. Entre imediatamente. Vocês vão entender o porquê mais na frente. E eles entraram no barco. Entraram no barco. Começaram a remar. Ao cair da tarde, eles entraram no barco. Ao cair da tarde, Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar à parte. Não é raro ver Jesus orando noites inteiras. Várias vezes Jesus se encontrava orando noites inteiras, especialmente quando algo lhe angustiava muito. Ele subia a um lugar separado para passar a noite inteira em oração. E ele passou a noite quase inteira em oração, porque ele estava no monte orando. O barco estava tentando atravessar aquele braço do mar, que demoraria apenas umas 3 horas para a travessia, para a viagem. Mas agora eles tinham, ao cair da tarde, já era a quarta vigília da noite. E eles ainda se encontravam lutando contra as ondas. Não conseguiam prosseguir, porque as ondas os açoitavam. Batia contra o barco, parecia que o barco ia quebrar. Parecia que o barco ia afundar. Veja, o Senhor ordena os discípulos a entrarem num barco. Que barco é esse? Trazendo para a nossa realidade hoje, o que você interpretaria como barco? Alguém quer arriscar? Igreja. O barco, asa norte. Barco, asa norte. O Senhor disse assim: entre neste barco. É uma ordem. Não estou brincando não, gente. É uma ordem. Entre no barco, asa norte. E eu estou feliz porque você está aqui dentro. Porque você obedeceu a ordem. Você ouviu a voz de Deus e obedeceu a ordem. Quem sabe estava em outro lugar, mas obedeceu a ordem. Entre no barco, asa norte. Hoje é a inauguração, hoje é aniversário da inauguração. E as pessoas estão entrando no barco. Não é um convite, é uma ordem. Por isso você obedeceu e aqui está. Louvado seja o nome de Deus, porque você obedeceu e entrou no barco. Agora, Jesus não promete que quando você entra no barco, você vai estar isento de problemas.
Na verdade, quando eles entraram no barco, uma tempestade começou a se formar, nuvens negras começaram a aparecer, uma escuridão enorme, estava anoitecendo, o vento forte começou a bater no barco, eles começaram a remar e entraram em problemas. Problemas, muitas vezes, servem para fazer-nos fortalecer a nossa fé e entendermos a verdadeira missão de Jesus. Quando você entrou no barco, pensou que ia ser agora tudo mil maravilhas, não ia ter mais problemas, mas os problemas ainda continuam. Os problemas servem para te fortalecer, para te animar e para fazer você compreender quem é verdadeiramente Jesus. No barco, a água caía dentro, a vela se desviava por causa do vento, o barco não conseguia ir para frente. Pensavam que iam afundar. Eu posso imaginar o que estava acontecendo dentro daquele barco. Quem sabe alguém com um balde jogando água para fora, outro tentando arrumar a vela, outro tentando discutir quem era o culpado e dizendo: nós vamos morrer, pessoal, vamos participar todos juntos, vamos juntos fazer aqui o trabalho para que o barco não afunde. Jogue água para fora, Pedro, arrume a vela, André. Olha que problema é esse? Quem será o culpado? Que nós não merecemos passar por isso. Quem será que é o culpado de tudo isso? Geralmente quando os problemas acontecem dentro do barco, tentamos arranjar um culpado. No caso de Jonas, ele foi jogado para fora e o peixe engoliu. Ali eles não encontravam o culpado, talvez não lançaram sorte. Quem sabe alguém deve ter pensado: o problema, o culpado de tudo isso é o próprio Jesus, o mestre nos mandou entrar no barco, ele mesmo não entrou. E nós estamos aqui a padecer, sofrendo miseravelmente a tempestade nessas ondas tumultuosas. Quando você entrar no barco, e entrou, você vai enfrentar ondas perigosas no decorrer do caminho. Que tipo de ondas pode açoitar uma igreja como essa? Que tipo de onda está açoitando a sua decisão de entrar no barco? Quem sabe eu esteja falando para alguém nessa manhã que obedeceu a ordem de Jesus, entrou no barco e uma onda enorme está querendo destruir o seu casamento. Quem sabe eu esteja falando para alguém nessa manhã que entrou no barco com muito desejo de ser fiel a Deus, mas em algum momento as ondas financeiras destruíram a sua vida e você passou a ser infiel ao Deus maravilhoso que mandou você entrar no barco. Quem sabe eu esteja falando para alguém que obedeceu a ordem de Jesus, entrou no barco, mas em algum momento da vida as ondas da mídia, a influência desse mundo influenciou você a cometer pecados horríveis que só você e Deus sabem. Nessa manhã, o Senhor Jesus está dizendo para você: eu estou no monte, e de cima do monte eu posso te ver. Ellen G. White diz no Desejar Todas as Nações, quando narra sobre Jesus andando sobre o mar, que ele subiu ao monte para orar, mas em nenhum momento ele retirou os olhos da preciosa embarcação, pois dentro daquela embarcação havia o futuro da igreja. Mesmo que eles ainda não haviam compreendido a missão, mesmo que ainda não sabiam o que fazer, mesmo que tinham desejos egoístas e pensavam somente em si, eram os mais preciosos que ele tinha. E nessa manhã, Jesus olha para mim e para você e diz: essa é a minha preciosa embarcação. São muito importantes para mim. Não importa quais os problemas que você esteja passando, você tem um valor muito grande para esta igreja e para a missão de Jesus. Só precisa descobrir qual é a sua missão. E se já descobriu, precisa cumprir essa missão. Porque uma das coisas mais tristes no discipulado e no cristianismo é um discípulo que não entende e não compreende qual é a sua missão.
Por que eu estou aqui? Por que eu entrei na igreja mesmo? Por que eu entrei no barco? O que eu estou fazendo aqui? Cadê os meus amigos? Perdi os meus amigos, estou aqui e não consigo fazer bons amigos. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que essa igreja está aqui? Por que foi plantada aqui, nesse lugar tão maravilhoso? Qual é a missão? O que eu devo fazer? Para onde vou? Aonde quero chegar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Aonde a nossa igreja vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Queira Deus que Ele volte logo, que a gente esteja no céu. Mas enquanto Ele não voltar, quais são os meus desafios? Qual é a minha missão? Qual é o meu dever? Qual é a obrigação da asa norte para equilibrar o avião? Qual é a obrigação? Os discípulos estavam num barco cheio de problemas. Parecia que ia afundar. Ondas de vários tipos açoitam esse barco. E agora, eu imagino que um deles, talvez 2, 3, não sei, deve ter pensado, se Jesus estivesse aqui, esse barco não estaria com tantos problemas assim. Ele acalma tempestades. Se Ele multiplicou os pães recentemente lá e os peixes, Ele é capaz de nos salvar aqui tranquilamente. Ah, Jesus, por favor, tenha misericórdia de nós, vem estar conosco. E lá do monte, com os olhos fitos na embarcação, Ele escuta a prece. Todas as vezes que um discípulo de Jesus clama por socorro, Jesus imediatamente aparece para socorrer. Todas as vezes que você estiver em problemas, em pecados, em dificuldades, é só clamar o nome de Deus, imediatamente, diz o texto, como um clarão, Ellen G. White narra, um relâmpago apareceu, e Jesus apareceu caminhando em volta do mar, no meio da tempestade. Só que algo triste aconteceu ali naquele momento. Enquanto Jesus veio em socorro, os discípulos que ainda não haviam compreendido a missão, olharam para Jesus e disseram assim: ei, é um fantasma. É um fantasma, gente. Agora só faltava isso. Além de estar sendo solapado pelas ondas do inferno, agora aparecem os fantasmas, os espíritos para nos atormentar. Uma pessoa que não entende a missão de Jesus e não compreende as coisas espirituais, pode interpretar coisas boas como coisas ruins, pode interpretar coisas espirituais da maneira errada e pode entender Jesus como fantasma, porque não tem a missão no coração. Se você tem a missão no coração, você vai entender o que é que deve ser feito, quando deve ser feito, como deve ser feito, para diferentes tipos de pessoas, diferentes épocas, não importa quem, não importa como, você vai entender que esse método, essa metodologia é para buscar e salvar o perdido nesta época. Não é fantasma, é Jesus que está aparecendo em meio à multidão. E eu aceito, andando sobre as águas, miraculosamente, somente Jesus poderia fazer isso, se Ele realmente transformou o vinho em muitos vinhos, água em vinho, se Ele pôde fazer a multiplicação dos pães, o peixe, Ele pode também tranquilamente caminhar sobre as águas. Isso é milagre. E quando nós confiamos nesse Jesus que transforma água em vinho, que multiplica pães e peixes, que cura os enfermos, os leprosos, que ressuscita mortos, que alimenta os famintos, que toca os intocáveis, quando nós acreditamos que Ele fez isso e Ele faz, Ele pode fazer isso agora comigo e com você. Ele pode fazer isso com a comunidade da Asa Norte, da Vila Planalto, do Lago Norte, que é nossa missão, nossa responsabilidade.
Estamos aqui para buscar e salvar os perdidos. Mas um, destemidamente diz: eu conheço essa voz. A boa ovelha conhece a voz do bom pastor. E Pedro, destemidamente, diz: se és tu mesmo, Senhor, eu vejo que és, então me chame, me convide, me chame que eu vou caminhar sobre as águas. Eu vou sair da zona de conforto desse barquinho que está quase caindo aqui mesmo, afundando. Vou sair da zona de conforto e vou caminhar sobre as ondas tumultuosas, escuras, perigosas, aonde eu corro o risco de vida, mas eu vou caminhar sobre as ondas porque o Senhor está lá. Se o Senhor está lá, eu posso estar. Me convida, Senhor. Doce é o convite do Mestre. Doce é a decisão do discípulo de aceitar. Mas tem responsabilidade. Bem, primeiro Jesus ordena você a entrar no barco. Preste bem atenção. Jesus ordena você a entrar no barco. É uma ordem. Não tem uma segunda opção, não. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que ainda não entrou no barco? Eu gostaria de dizer que a maneira de você entrar no barco é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e seguir o que Ele manda. É a maneira de entrar no barco. Se você não é batizado ainda, seja batizado, porque Ele foi batizado. Então entra no barco. É uma ordem, não tem segunda opção, não. Entre no barco. Agora que você entrou no barco, você está passando por problemas, por dificuldades, Jesus diz para você assim: ei, sai do barco. Ei, desce do barco. O que está fazendo dentro do barco? Desce do barco. Está na hora de sair do barco. Espera aí, Senhor, estou meio confuso. O Senhor me mandou entrar no barco? Aqui eu estou. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Aqui eu vou ficar até o fim, até morrer. Não. Está na hora de descer do barco. Para compreender a missão e cumprir a missão, você precisa descer do barco. E Pedro acreditou. Amém por isso. Talvez eu esteja falando para algum Pedro nesta manhã que vai acreditar e vai descer do barco também. Descer do barco, andar sobre as águas, um território escuro, desconhecido. O que significa isso? Bem, vamos tentar fazer aqui uma ilustração. Na profecia, o que significa água? Vocês conhecem bem profecias, não conhecem? O que significa água? Povos, nações e multidões. Bem, esse texto não é profético, pastor. Mas poderíamos usar como ilustração, nesse texto hoje, água significa povos, nações e multidões. E Jesus estava andando sobre água. Andar sobre as águas, no cumprimento da missão, significa andar onde tem gente. Povos, nações, multidões, tribo, língua, povo. Portanto, descer do barco significa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto e andar aonde tem gente. Povos, nações, multidões. Naufragando com as ondas perigosas, no meio das ondas tumultuosas do inferno. Pecados, prostituição, drogas, vícios, pornografia, internet demais, televisão demais, ondas que estão assolando a humanidade. Povos, nações e multidões estão afundando em meio a essas ondas. Precisa dos discípulos treinados por Jesus, descer do barco e caminhar em meio a eles, e dizer: ei, vamos junto comigo, Jesus está junto conosco. E Pedro então agora desceu do barco e começou a caminhar tranquilamente sobre aquelas águas que pareciam cimento, firmemente caminhando. Agora,
O vento ainda estava forte, as ondas ainda estavam altas, e Pedro afundou. Fracassado. Que fracasso, hein, Pedro? Que vergonha! E os discípulos que estavam olhando lá dentro do barco, começaram, eu imagino a conversa deles. Pedro é um louco mesmo, totalmente desequilibrado emocionalmente falando. Quem mandou ele descer nesse barco no meio de um fantasma? Olha lá o que está acontecendo com ele, bem feito para ele. Ele é pescador experiente, descer nessas ondas é correr risco de vida. E ele desceu. Começou a caminhar, mas afundou. Fracassou. Será que eu estou falando para alguém nesta manhã que ousou já caminhar sobre as águas, saiu da zona de conforto e afundou? Sabe, queridos, se você afundar, o problema não é cair. O problema é não querer se levantar e não conhecer o Jesus que multiplica os pães, que multiplica os peixes, que anda sobre as águas. Esse é o problema. É não erguer a mão e gritar por socorro. Porque no momento em que Pedro ergueu a mão e gritou, socorro, Senhor, imediatamente, novamente a palavra, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou firme nas mãos de Pedro e disse, Pedro, por que você falhou na fé, meu amigo? Não tenha medo. O dia que você entrar no barco e ousar sair do barco, confie que eu vou estar do seu lado, jamais te desampararei. Eu prometi que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pedro. Levanta, Pedro, vamos andar juntos. E agora os dois juntos começam a caminhar e voltaram para onde? Para o barco. Novamente para o barco. Porque é no barco que está parecendo que vai afundar, que as ondas estão açoitando as laterais, parece que vai quebrar esse barco, mas é no barco. Se no barco está complicado, lá fora está muito mais. É melhor voltar para o barco. Mas descer do barco e caminhar sobre as águas significa caminhar aonde tem pessoas carentes e cumprir a missão de Jesus, buscar e salvar o perdido e vir para a igreja trazendo alguém. No momento que você pisar dentro dessa igreja trazendo alguém e buscar alguém, ou fazendo um pequeno grupo na sua casa, ou uma dupla missionária, ou um evangelismo público, lá no bairro onde você está, lá no prédio onde você mora, você desenvolver um trabalho, lá no seu campo de trabalho, lá na sua classe, na sua sala de aula, você desenvolver um trabalho em que as pessoas vão te abraçar e vão pisar aqui dentro da igreja, dentro do barco, junto com você. Na hora que você se envolver nisso, a tempestade da sua vida vai cessar. Muitos se perderam em meio à tempestade, porque não colocaram o seu coração na missão do Senhor de servir. A igreja não tem sentido, não faz sentido nenhum. Para mim, os maiores fracassados naquele dia, não foi Pedro que afundou. Para mim, os maiores fracassados foram aqueles que não quiseram sair da zona de conforto. Cruzaram os braços e disseram assim, quero ver o que esse louco vai fazer. Afundou. Mas o Senhor os salvou. Os fracassos podem existir. Mas quando você grita por socorro, imediatamente Jesus pode te levantar. Jesus pode levantar você nessa manhã. Se você se sente um fracassado, Ele pode te levantar e fazer você caminhar novamente, firmemente pelas águas. Mas você tem que abandonar o medo e o pecado. Nessa manhã eu quero fazer 2 convites. E o quarteto vai subir aqui agora para cantar a mensagem final desse culto. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro convite é para aqueles que já entraram no barco. Eu quero convidar também os anciãos que estão preparados ali com material na mão para trazer aqui. E ficarem aqui na frente com o material na mão. Os 2 convites
ou 2 apelos. Seria para aqueles que já entraram no barco. Primeiro, aqueles que já entraram no barco. O segundo, para aqueles que ainda não entraram no barco. Quantos aqui já entraram no barco? Quero ver as mãos. São membros batizados. Então o primeiro convite é para você. A tempestade está aí fora, acabando com a humanidade, acabando com pessoas, matando pessoas, estão perdidos, mas eles precisam de gente que está dentro do barco, descer do barco, para buscá-los. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? Ou encontrar um amigo que já foi membro da igreja e tentar trazer de volta? Ou buscar alguém que é seu amigo, que gostaria de estudar a Bíblia, e não tem ninguém para dar o estudo bíblico, mas você pode ser o instrutor dele. Ou começar um pequeno grupo lá onde você está. Ou começar um evangelismo público em algum lugar onde você acha que é possível fazer. Isso é descer do barco. Então o primeiro convite é para descer do barco. E o segundo convite é para aqueles que ainda não entraram no barco. Até estão aqui dentro, mas não colocaram o nome no livro da igreja. Não entraram no barco ainda. Tudo que ligar aqui na terra será ligado lá no céu. Então são esses 2 convites. Para você que já entrou no barco, que nunca saiu do barco, ou que talvez já saiu e hoje já não sai mais, a sair do barco e buscar gente. E o segundo, entrar no barco e já imediatamente começar também a buscar outras pessoas. Através do batismo. No dia 1º de setembro, nós vamos ter aqui um batismo. E você pode entrar no barco através desse dia. 30 de agosto, pastor Fugner. No domingo, né? Reunião jovem no sábado à tarde. Dia 30 vai ter um batismo aqui. O tanque está sempre cheio. O quarteto vem aqui para cantar. E os anciãos ficam aqui do meu lado. O quarteto fica nesse cantinho ali. Os anciãos ficam aqui, segurando essas mochilas, essas sacolas aqui que foram preparadas com carinho. Aqui dentro tem ferramentas. A ferramenta mais básica que existe para você sair do barco e buscar e salvar o perdido. Aqui tem um estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, que você vai entregar para aquele amigo que você está pensando aí. E no mesmo momento que tem o estudo, tem também uma ficha de batismo. É uma folha só. Você vai usar como rascunho. E depois a gente preenche a ficha oficial. Você vai utilizar essa ficha como um rascunho para colocar o nome da pessoa que você vai trazer para Cristo. Um dia alguém não estudou a Bíblia com você? Por isso você está aqui. Então um discípulo de Jesus faz a mesma coisa que ele fez. E os anciãos estão aqui, representando a igreja, para entregar para aqueles que querem sair do barco. Querem descer do barco e buscar alguém. Mas não vai levar só porque a sacola é bonitinha. Você vai levar porque aqui tem um estudo bíblico precioso. Nós vamos orar por eles no final. Você vai pegar na sua mão. Nós vamos orar por ele, para que ele seja abençoadíssimo. E a semente vai ser lançada. E a Bíblia diz, quando a semente é lançada, ela não volta vazia. Então vamos lançar a semente. O quarteto vai cantar. Enquanto o quarteto estiver cantando, aqueles que querem descer do barco, venham aqui e pegue o seu estudo bíblico. Enquanto o quarteto estiver cantando. E aqueles que vão entrar no barco, venham aqui que eu quero orar por você também. Que vão ser batizados. Tu és Deus.
qualquer lugar que estou, o teu olho vê. E se estou entre as nuvens, se estou no profundo mar, não terei como fugir, pois sei que sua mão irá guiar-me. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Pra onde vou da presença? Se em meio à dificuldade o teu olho vê. E se estou entre as nuvens, ouvirei uma voz dizer que um amigo eu encontrei. Com as asas meu Senhor irá guardar-me. Oh, Deus, tu és Deus, meu Senhor Deus, tu és Deus, Santo Espírito Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Deus seja louvado. Muitas pessoas vieram para descer do barco, para buscar aqui um estudo bíblico. Nós trouxemos 140. Está aqui, tem alguns ainda aqui à frente. Isso não é nada forçado. É só se você realmente deseja dar um estudo bíblico para alguém. E você tem já a pessoa. E se não tem, você ora que Deus mostra. Tem mais alguém que quer vir buscar aqui? Quer descer do barco? Ainda pode vir. Não é só porque o quarteto parou de cantar que você não pode vir. Tem mais alguém que quer pegar mais um estudo bíblico? Tem mais uma pessoa que você precisa salvar, está em meio às ondas tumultuadas. Venha pegar o seu estudo. Enquanto eu estou aqui falando agora do segundo convite, aqui do meu lado está a Jéssica, que foi trazida pela Sinara. A Jéssica quer entrar no barco. Amém? E é muito bom, Jéssica, o que você está fazendo. Mas eu acredito, Jéssica, que tem mais pessoas que querem entrar no barco aqui também, como você, que querem ser batizados num batismo próximo. Há mais alguém que quer se unir a Jéssica para o batismo, para entrar no barco de fato? Nós vamos orar agora, com o seu estudo em mãos, e com essas pessoas que estão aqui à frente. Há mais alguém que quer vir para dizer: eu quero entrar no barco, pastor? Chega de procrastinação. Eu quero entrar hoje no barco. Quero ser batizado, quero ser aceito como membro nessa igreja. Tem mais uma pessoa, mais duas? Poderíamos esperar nesse momento o milagre acontecer? O Senhor continua dizendo: venha. Eu quero andar sobre as águas. Venha. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Será que tem mais alguém? Nós vamos orar pela Jéssica, mas se houver mais alguém, eu quero orar por você também. Retire o seu estudo bíblico da sua sacola. Retire. E a ficha de batismo também. Eu queria que você colocasse no chão e ajoelhasse em cima deles, em cima do estudo bíblico. Coloque seus joelhos ali.
E nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre este estudo bíblico. Vamos fazer assim. Estudo bíblico e a ficha de batismo. Senhor, esse ato simbólico na inauguração da tua igreja significa que a tua igreja quer descer do barco para buscar e salvar o perdido. Por favor, ó Deus, abençoa esses estudos pelos quais nós estamos ajoelhados sobre eles. Queremos dedicá-lo nesse momento a Ti. Não queremos que ele fique empoeirando dentro de casa. Vai ser um pecado fazer isso. Queremos dar o estudo bíblico e acompanhar a pessoa. Não queremos ser carteiros e levar o estudo bíblico e deixar lá. Queremos marcar um dia por semana ou 2 por semana e estar ao lado dessa pessoa para aprendermos juntos a Tua palavra e entendermos e cumprirmos a missão que o Senhor designou para nós. Abençoa, Pai, a cada um que está assumindo esse compromisso agora. E abençoe também, ó Deus, a Jéssica, que vai entrar no barco. Essa semana vamos visitá-la. E vamos acertar os detalhes para o batismo dela. Que o Senhor possa abençoá-la ricamente, bem como sua família. E a vida dela no Teu ministério. Ela quer descobrir qual é a missão dela. E já vai levar também aqui um estudo bíblico para alguém que ela conhece, que ela ama e quer ver no céu. Ajude-nos, ó Deus, a cumprirmos o nosso papel. Nos entregamos em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Guarde seu estudo na sua sacola. E que Deus abençoe você no cumprimento da missão.